Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês, onde quer que vocês estejam, qual seja a cidade, o ambiente, que nós nos encontrando hoje novamente, nós possamos, através da prece, sermos úteis a essa espiritualidade que cuida das pessoas, das famílias, dos países, para que tenhamos algo mais útil, mais proveitoso do ponto de vista espiritual para todas elas, para todos eles. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e que neste sábado 3 de setembro nós possamos nos abraçar novamente, possamos cuidar de nós mesmos, porque também somos beneficiados quando oramos, mas sobretudo que nós possamos exercitar a fraternidade, dedicando o nosso melhor do ponto de vista vibratório, do ponto de vista dos fluidos, das energias, dos pensamentos, todo este manancial de benefícios e possibilidades em proveito de todos, hoje também. Sejam vocês aqueles cooperadores de Deus, de tal maneira que muito seja oferecido hoje também, como tem sido todos os dias, em proveito da saúde humana, do bem-estar das pessoas, tanto aquelas que vivem na matéria, no plano físico, como aquelas que estão em tão grande número necessitadas no mundo espiritual. Que nós possamos hoje, início de setembro, darmos as boas-vindas aos que estão entrando por agora, por estes dias, compondo conosco no grupo da prece. Tenham entrado por um convite qualquer, desejando algo para si, tanto quanto aqueles que adentram a um grupo familiar de oração para serem úteis, amando através da prece os conhecidos e, sobretudo, os desconhecidos. Lembrando, não é, meus amigos, que ao redor do mundo bilhões de pessoas existem que talvez boa parte não tenham ninguém que se preocupe com elas, que ore por elas. Então que nós façamos o melhor nesse sentido, reconhecendo a grande família da humanidade em que todas as vidas importam, independentemente de nós conhecermos ou não de perto as pessoas. Que vocês também tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada, em quantidade que bem entenderem, para também distribuí-la para familiares e amigos. Que vocês também tenham como que a incumbência, a responsabilidade, fruto da fraternidade, de estarem colocando numa lista pessoal todos os nomes dos encarnados e desencarnados que tiveram ou que possuem algum vínculo com vocês, de tal maneira que é um compromisso de cada um, que a nossa prece vá e favoreça as pessoas todas, ampliando os horizontes de auxílio através das orações diárias de todos os dias, portanto. Que vocês estejam muito bem, confortáveis no ambiente que escolheram, que vocês busquem comigo como que um lugar onde nós podemos fechar os olhos, onde não tenhamos muitos ruídos,
onde possamos pensar, sentir, usufruindo de uma ambiência espiritual da melhor qualidade, porque os benfeitores já estão conosco, estão com todos, porque eles conhecem as finalidades dos nossos encontros, nos auxiliam sempre e fazem eles a parte deles, que nós muitas vezes não alcançamos, para que todo o bem, toda a substância oriunda das nossas boas intenções, pelo recurso da prece, chegue aonde precisa chegar. Senhor Jesus, aqui estamos, de certo modo, contentes de novo, porque somos amigos, trabalhamos juntos, temos os mesmos ideais, temos também muitas afinidades, sentimentos que nos unem da melhor característica, nas várias expressões de amor e de fraternidade. Aqui estamos reconhecendo a tua divina presença, a tua excelsitude espiritual, e mesmo que tu estejas distante por agora, talvez em teu trono solar, ainda assim, tu estás conosco como se tu estivesses, como há 2000 anos, presencialmente na Galileia, na Judeia, em Jerusalém, na Idumeia, em Cafarnaum, no Jordão, no Tiberíades. Que nós possamos nos aproximar de Ti para termos de perto as Tuas bênçãos generosas, cuidando das nossas condições espirituais, humanas, físicas e, por extensão natural, a todos aqueles das nossas listas que foram realizadas como uma extensão dos nossos corações em favor de todo mundo que nós fomos nos lembrando ao longo dos dias e semanas, criando esse conjunto que envolve amizade, colegas de trabalho, conhecidos, familiares e assim por diante. Mas que nós, sob a Tua inspiração, lembrando das dores da humanidade, dores da alma, dores do corpo, problemas de saúde de milhares de tipos diferentes, gerando preocupações, sofrimento no campo dos problemas e transtornos mentais, tanto quanto dos dramas físicos. Aqui estamos nos lembrando carinhosamente contigo, também recordando as tuas peregrinações ao encontro das multidões em sofrimento, doentes daquela época por todo lado, como agora, dentro
de todo o teu contexto de amor pela humanidade, humanidade que tu diriges, que tu guias na direção do adiantamento moral. Nós vamos nos lembrando dos cegos, dos surdos mudos, dos paralíticos, dos lunáticos, dos rancenianos ou leprosos. E hoje temos muito mais do que outrora. No Brasil, nos países onde nossos queridos companheiros estão agora, o Líbano, os Estados Unidos, Portugal, Itália, Grécia, Uruguai, Colômbia. Aqui estamos procurando as condições de doação fluídica para a cura dos mais diversos pacientes mundo afora, muitos deles como que esquecidos das suas próprias famílias e da sociedade a que fazem parte. Que nós possamos pensar que, como filhos de Deus, o que nós desejamos pode muito bem acontecer. E o nosso anseio é de que todos obtenham a melhora clínica, o alívio das suas dores e, quem sabe, até a cura, seja das crianças com autismo, dos que têm esquizofrenia, ansiedade ou depressão, ou são dependentes químicos, como também os pacientes com câncer, com problemas cardiovasculares, reumatológicos, infecciosos, seja pela Covid, seja a malária, a tuberculose, o cólera, o ebola, seja qual for o vírus, como a dengue, a zika e a chikungunya. Vem, Jesus, porque a multidão que tu visitavas há 2000 anos, aqui está toda ela, dispersa entre encarnados e desencarnados. Naquela altura eram alguns poucos, hoje é como se fora a humanidade toda. Tu és o sol da vida, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido. Tu és o farol da luz divina a abençoar a humanidade. E atendendo, Jesus, a nossa rogativa de hoje, nós que nos colocamos aos teus pés, cheios de gratidão e reverência, mas em súplica diante do sofrimento que temos na humanidade hoje. Vem, Jesus, que tu possas trazer todos os benfeitores da humanidade, todos os anjos à disposição da causa do avanço espiritual da humanidade. Que tu possas ter ao teu lado tua divina Mãe Maria de Nazaré, José da Galileia, os apóstolos, o querido João Batista, inúmeros discípulos que hoje estão atuando enquanto oramos
porque eles, conhecendo as nossas intenções, consorciados a esse movimento pelo bem comum de toda a gente, eles estão operosos e dedicados, visitando todos os lares de qualquer das nações, porque todas elas são igualmente relevantes no grande cenário do mundo, ainda de expiações e de provas. Nós te rogamos pelas crianças, desde os embriões e os fetos, em úteros maternos, os recém-nascidos, amamentando, os maiorzinhos, os que estão nas escolas, como também os jovens, os adolescentes, os adultos, até os mais velhos, muitas vezes com dificuldades na saúde, em função da própria idade. Aqui estamos abraçando o mundo contigo, porque é essa a nossa legítima vontade, como se fôssemos muito grandes e pudéssemos abraçar o planeta todo. Ou se a Terra ficasse pequenina por alguns instantes, para que nós pudéssemos abraçá-la, todos nós, alegres por sermos úteis perante as tuas inspirações e deliberações para o proveito da evolução da humanidade. Nós te pedimos, Senhor e Mestre, por todos os países em guerra, por todas as nações onde temos conflitos de maior gravidade, violência extrema, guerras declaradas, invasões odiosas, tanto quanto a violência estruturada nas comunidades, como é o caso do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do México e assim por diante, como lá longe em países africanos, asiáticos e, portanto, boa parte do nosso mundo. Abençoa-nos, Jesus, abraçando, como só Tu podes fazê-lo, todas as famílias, todos os seus integrantes, as instituições humanas voltadas para a ciência e o culto, a religiosidade e a crença, como também, Jesus, as instituições universitárias, a filosofia, a ciência, portanto, de um modo geral, e as artes, que trazem também a sua luz para a humanidade e para a civilização. Que nós visitemos desde que contigo, com Maria de Nazaré, com Bezerra e Eurípides, todos os hospitais, tanto os do plano físico como no mundo espiritual, onde tantos e tantos padecem, descansam, recebem tratamento, atenções dos profissionais de saúde, para que melhorem
e possam se restabelecer em casa. Nós te pedimos por aqueles que moram nas ruas, que vivem ao desabrigo, que têm fome, que não têm um prato de alimento de qualidade, como aqueles que não têm vestimentas dignas para também suportarem o frio das suas regiões. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia. Nunca vimos uma situação mundial tão preocupante, tão grave, com tanto sofrimento, qual seja o país deste mundo. Te pedimos muito pela Ucrânia, pelas vítimas que já morreram, pelos que estão feridos nos hospitais, por famílias, mulheres e crianças que se refugiaram longe de casa ou nos países vizinhos, pelos idosos dali. Nós te pedimos então, claro, Jesus, pela paz, que tu possas descer até todo este conjunto de dores, que tu possas deter o ódio destes espíritos bestiais que estão tramando contra o bem-estar da Europa e do mundo, criando as condições para que percam o quanto antes os seus poderes, para que prevaleçam a paz, a concórdia, o amor, a fraternidade, que possamos diluir as fronteiras, criarmos pontes luminosas, abraçando-se comunidades de países diferentes, pensando no amanhã, quando viveremos de fato como irmãos. Aí estão espíritos lindos, trabalhando incansavelmente enquanto oramos, pelo bem de todas as populações em cada país, sob a direção dos seus superiores, trazendo das esferas superiores, elevadas, os elementos de auxílio, de cura e de paz a ser usufruída por toda a humanidade o quanto antes. Aqui estamos lembrando dos imigrantes que morreram, dos que estão no meio do caminho tentando uma vida melhor em alguma região, algum país qualquer, pedindo a eles, para eles, as divinas bênçãos dos anjos protetores, para que guardem as suas vidas, a sua integridade, a sua esperança e a sua paz. Aqui estamos, Jesus, trabalhando juntos, buscando a visita aos doentes e rogando que os visitadores celestes estejam dos dois lados da vida, para que os desencarnados doentes sejam igualmente favorecidos. Que esse movimento extraordinário não cesse quando nós concluirmos
esta oração. Pelo contrário, que com a doação fluídica do magnetismo terapêutico que todos disponibilizam, cheios de boa vontade, essa substância seja guardada para ser multiplicada pelos benfeitores todos, para que em minuto algum falte esses elementos curativos para os que vão adoecendo, sendo hospitalizados, operados, para que obtenham o alívio e a cura de qualquer um dos seus diagnósticos, dos seus males físicos ou morais. Que os céus, iluminados pelas estrelas, constelações variadas, cada corpo celeste, cintilando por mecanismo divino, suas luzes venham até nós, não apenas para que a noite escura clareie um pouco, mas suas humanidades, espíritos da maior grandeza, Cristos divinos, devas arcangélicos, sejam conosco, em cada alma, em cada espírito, em cada ser humano, mas também alcançando toda a natureza da terra, as florestas, os animais e tudo, absolutamente tudo, do que tu criaste no planeta onde estamos, para que todos progridam e alcancem a vida plena, harmoniosa, doce, terna e feliz. Muito obrigado, meus amigos, pelo nosso encontro de hoje também, que possamos continuar juntos, trabalhando um pouquinho cada dia, pensando no bem para todos, doando o melhor que temos e vamos adiante, não é? Tenham vocês uma noite linda, onde quer que estejam. Quem desejar, daqui a pouco estaremos na prece pela humanidade, porque é sábado, em espanhol, daqui a 1h30, e que nós então, no mais tardar, nos encontremos amanhã, domingo, no horário de sempre. Cuidem-se bem, cuidem dos seus e até amanhã. A nossa gratidão e um grande abraço para todos.